Imagine viver ao lado de um vizinho que, à primeira vista, parece comum. No entanto, à medida que os dias passam, estranhos comportamentos começam a surgir, até que o seu cotidiano se transforma em um verdadeiro pesadelo. Você está prestes a descobrir os segredos obscuros que se escondem atrás das paredes vizinhas. Mas cuidado, nem todos os mistérios devem ser revelados e alguns podem ser perigosos demais para conhecer. O vizinho. Relatos reais. Maria sempre apreciou a tranquilidade de seu pequeno apartamento no centro da cidade. Situado em um prédio antigo, mas bem conservado, o lugar era um refúgio seguro, longe do caos urbano. Ela havia escolhido aquele apartamento por sua simplicidade e silêncio. As noites eram calmas, com apenas o som distante da cidade ao fundo, proporcionando uma paz quase terapêutica. Sua vida seguia uma rotina meticulosa do trabalho, academia, jantares solitários acompanhados de um bom livro, e as longas horas de sono ininterrupto que tanto valorizava. Tudo começou a mudar em uma tarde de sexta-feira, quando ela retornou do trabalho e notou um caminhão de mudanças estacionado em frente ao prédio. No saguão, um homem alto e de aparência comum supervisionava os carregadores. Tinha cabelos grisalhos curtos e vestia roupas simples. Maria cruzou com ele ao entrar, e, com um aceno educado, ele a cumprimentou. "Boa tarde", disse ele, com um sorriso fraco que não chegou aos olhos. Algo naquele sorriso a incomodou, mas ela ignorou o sentimento, acreditando ser apenas uma impressão passageira. O novo vizinho se instalou no apartamento ao lado do dela, o que não parecia ser motivo de preocupação. Nos primeiros dias, ele manteve uma rotina discreta, quase invisível. Maria só sabia de sua presença pelas batidas ocasionais de portas e passos suaves no corredor. No entanto, a partir da terceira noite, barulhos incomuns começaram a perturbar seu sono. Ela acordava no meio da madrugada com sons metálicos, como o arrastar de algo pesado, ecoando pelas paredes. Eram seguidos por sussurros, tão baixos que pareciam se misturar com o vento. A princípio, Maria tentou se convencer de que eram ruídos normais de um prédio antigo. Porém, conforme os dias passavam, os sons se tornavam mais intensos e difíceis de ignorar. Até que uma noite, enquanto estava deitada em sua cama, sentiu algo diferente. Era como se o ar no quarto tivesse ficado mais denso, pesado, e a sensação de estar sendo observada tomou conta dela. O desconforto cresceu quando, ao abrir os olhos, viu uma sombra movendo-se sutilmente pela fresta da porta de seu quarto. Seu coração acelerou, mas ela não se mexeu. Ficou imóvel, tentando se convencer de que era apenas a luz da rua criando formas ilusórias. Ainda assim, o sentimento persistente de que não estava sozinha impedia de relaxar. Maria começou a se questionar sobre o homem que se mudará para o apartamento ao lado. Quem era ele? Por que parecia viver em completo isolamento? E, mais importante, o que eram aqueles sons que se repetiam noite após noite? Ela se lembrou de uma conversa casual com a síndica, semanas antes da mudança. A mulher mencionara que o antigo morador havia se mudado às pressas, sem dar muitas explicações. Na época, Maria não dera importância ao fato, mas agora, com os sons estranhos e a presença inquietante do novo vizinho, começou a suspeitar que talvez houvesse algo mais naquela história do que ela imaginara. Conforme os dias passavam, Maria notava mais detalhes perturbadores. Às vezes, o novo vizinho a observava pela janela quando ela saía para o trabalho. Ele nunca a abordava diretamente, mas seus olhos a seguiam, sombrios e cheios de uma intensidade que a fazia estremecer. O que antes era uma sensação vaga de desconforto começava a evoluir para um medo constante. O que poderia estar acontecendo naquela parede tão próxima da sua, separando apenas por centímetros suas vidas de realidades totalmente diferentes? Maria não sabia, mas estava prestes a descobrir que alguns segredos são melhor mantidos no escuro, e que, às vezes, o verdadeiro terror pode estar mais próximo do que imaginamos, talvez, até mesmo ao lado. Os dias se tornaram uma tortura silenciosa para Maria.
O que antes era uma vida tranquila e previsível agora estava impregnado de uma ansiedade constante. A presença do vizinho, que antes parecia inofensiva, transformou-se em uma ameaça persistente. Cada pequeno ruído, cada movimento suspeito, era suficiente para arrepiar sua espinha. Ela começou a notar padrões no comportamento do homem. Ele saía do apartamento apenas à noite, sempre após a meia-noite, e retornava poucas horas depois, carregando sacolas grandes e pesadas. Nunca cruzava com ninguém nos corredores e evitava contato visual. Maria observava tudo pela janela de sua sala, as cortinas ligeiramente abertas, tentando decifrar o que ele fazia com tanta discrição. Então, uma noite, aconteceu algo que a fez questionar a realidade ao seu redor. Estava chovendo forte, e Maria, sentada em sua cama, tentava ler um livro para distrair sua mente dos ruídos constantes. De repente, ouviu algo diferente e um som que não fazia parte do repertório usual de sons metálicos. Era um gemido, abafado e carregado de dor, vindo do apartamento ao lado. Ela congelou, o coração batendo descontroladamente no peito. Tentou ignorar, mas o som persistia, rasgando o silêncio da noite como um grito de socorro. Incerta sobre o que fazer, Maria decidiu se aproximar da parede. Colocou o ouvido contra a superfície fria e, por um momento, desejou não ter escutado nada. O gemido continuava, intercalado por uma respiração pesada e algo que parecia um choro. Ela deu um passo para trás, o medo crescendo em seu peito. O que estava acontecendo ali? E por que ninguém mais parecia ouvir? No dia seguinte, Maria não conseguiu ignorar mais os sinais. Decidida a entender o que estava acontecendo, começou a perguntar discretamente aos outros moradores sobre o novo vizinho. A maioria deles se limitava a responder com evasivas, como se quisessem evitar o assunto. Uma vizinha mais velha, que morava no andar de baixo, mencionou que sentia vibrações ruins ouvindas daquele apartamento. Comentou, com um olhar de receio, que o prédio já havia testemunhado coisas estranhas no passado, mas não quis se aprofundar. Maria, no entanto, estava determinada. Procurou mais informações sobre o homem, mas parecia que ele não existia. Nenhuma rede social, nenhum registro público acessível. Era como se ele tivesse surgido do nada, sem passado, sem história. Isso a deixou ainda mais inquieta. Certa tarde, ao retornar do trabalho, Maria viu algo que a deixou completamente perturbada. No capacho em frente à porta de seu apartamento, havia um envelope pardo, sem remetente. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. Dentro, encontrou apenas uma única fotografia dela mesma, dormindo em sua cama, capturada em uma noite recente. A imagem era nítida, tirada de perto, de um ângulo que sugeria que o fotógrafo estava dentro do apartamento. O pânico a consumiu. Como aquilo era possível? Ela tinha certeza de que trancava a porta todas as noites. Sentindo-se vulnerável e desesperada, Maria correu para checar todas as fechaduras e janelas, mas nada parecia fora do lugar. A sensação de que alguém havia estado em sua casa enquanto dormia era insuportável. Nos dias que se seguiram, Maria se tornou paranoica. Instalou travas extras nas portas, dormia com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro e começou a evitar sair de casa depois do trabalho. No entanto, o medo a acompanhava aonde quer que fosse. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia um sinal de perigo iminente. Foi então que ela tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Precisava confrontar o vizinho e descobrir de uma vez por todas o que ele estava escondendo. Armou-se de coragem e bateu à porta dele numa noite chuvosa, a respiração presa no peito. Quando ele abriu, seu rosto era uma máscara de calma, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Maria hesitar. "Posso ajudar?" ele perguntou, o tom de voz tão cortês que quase a desarmou. Eu gostaria de falar com você sobre esses barulhos estranhos. Eu moro ao lado, e ela começou a gaguejar, sentindo a pressão do ar ao seu redor. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos.
Por que não entra? Podemos conversar com mais calma. Maria, contra todos os instintos, deu um passo hesitante para dentro. O apartamento dele estava escuro, com uma iluminação fraca que mal revelava os móveis. Havia um cheiro no ar, algo doce, mas ao mesmo tempo enjoativo, que lhe deu náuseas. As paredes eram adornadas com quadros antigos, todos representando cenas de agonia e desespero, mas o que realmente a aterrorizou foi a visão de um grande espelho no final do corredor, refletindo não apenas ela e o vizinho, mas também algo mais e uma figura sombria, parada atrás deles, que Maria tinha certeza de que não estava ali antes. O vizinho notou sua expressão de pavor e, com um leve riso, disse: "E não precisa ter medo. Você já está em casa." O terror de Maria atingiu o ápice. Ao tentar sair, percebeu que a porta havia sido trancada automaticamente atrás dela. Ela estava presa, e ele sabia. Sabia desde o momento em que ela bateu a porta. Ela foi levada, quase que hipnoticamente, até um porão escondido no apartamento. Lá, encontrou algo muito pior do que poderia imaginar: um altar, cercado por símbolos indecifráveis, onde restos humanos estavam dispostos de maneira ritualística. E então, a verdade a atingiu com força, e ele não era apenas um psicopata comum. O homem estava envolvido em algo muito mais sombrio, algo antigo e malévolo. E ela, inadvertidamente, havia se tornado parte de seu plano. O porão era um pesadelo vivo, um labirinto de sombras e cheiros nauseantes que pareciam corroer a sanidade de Maria a cada passo. As paredes, cobertas por símbolos estranhos, pulsavam com uma energia maligna que fazia sua pele arrepiar. O ar estava pesado, carregado de um odor metálico e doce que se misturava ao cheiro de podridão. No centro daquele espaço macabro, havia um altar improvisado, cercado por velas acesas que lançavam sombras dançantes sobre figuras aterrorizantes esculpidas na parede. O vizinho, que até então mantivera uma postura calma, agora revelava uma expressão distorcida, um sorriso largo que revelava uma satisfação doentia. Ele observava Maria com olhos febris, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. "Você é especial", ele murmurou, sua voz ecoando no espaço como um sussurro de outro mundo. Finalmente chegou a hora. Maria estava em choque, mas seu instinto de sobrevivência ainda lutava. Ela tentou se soltar do aperto dele, mas suas pernas estavam fracas, e o medo a paralisava. "O que você quer de mim?" ela conseguiu balbuciar, a voz quase inaudível em meio ao som das velas crepitando. Ele se aproximou lentamente, como um predador brincando com sua presa. "Você foi escolhida", ele sussurrou, tocando o ombro dela com uma gentileza perturbadora. "Você é o sacrifício final. Aquele que libertará a entidade que habita este lugar." Maria tentou processar o que ele estava dizendo, mas sua mente se recusava a aceitar. Sacrifício? Entidade? Tudo parecia surreal, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas quando ele a arrastou para o centro do altar, a realidade do terror caiu sobre ela como um manto pesado. Ele começou a entoar palavras em uma língua desconhecida, uma melodia gutural que parecia vir das profundezas da terra. O som era hipnótico, e Maria sentia que sua própria força vital estava sendo sugada para fora de seu corpo. A temperatura ao redor caiu drasticamente, e ela viu, com os olhos arregalados de horror, figuras translúcidas emergirem das paredes, como sombras que ganhavam forma. Eram os antigos moradores do prédio, os mesmos que haviam desaparecido misteriosamente. Seus rostos estavam distorcidos em máscaras de agonia eterna, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, como prisioneiros de uma força incompreensível. Eles se moviam em torno dela, aproximando-se lentamente, suas mãos espectrais estendendo-se na direção de Maria. Desesperada, Maria tentou lutar contra a escuridão que parecia envolvê-la. Foi quando seus dedos tocaram algo frio e metálico no chão e uma pequena faca cerimonial caída ao lado do altar. Em um ato de desespero, ela agarrou e, com a última reserva de forças, cravou a lâmina no braço do vizinho, que estava a poucos centímetros de começar o ritual final. O grito dele ecoou pelo porão,
um som que parecia não pertencer a um ser humano. Mas, em vez de cair, ele riu, uma risada maníaca que reverberava por todo o espaço. Você acha que isso vai me deter? Não sou eu que controla isso. É ela, ele disse, apontando para as sombras ao redor, que agora se aglomeravam ao redor de Maria, como se estivessem aguardando o momento de consumi-la. Então, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras espectrais, uma mulher de olhos tristes e profundos, se aproximou de Maria. Em vez de atacá-la, ela sussurrou algo que Maria mal conseguiu entender: você pode parar isso. Só precisa ter coragem. A sombra entregou-lhe um pequeno medalhão, algo que parecia incrivelmente fora de lugar naquele cenário de horror. Seguindo um impulso inexplicável, Maria segurou o medalhão com força e o ergueu diante das sombras. Uma luz suave, quase imperceptível, começou a emanar dele, e as sombras recuaram, como se estivessem sendo repelidas por algo sagrado. O vizinho, agora em frenesi, tentou agarrar o medalhão, mas Maria foi mais rápida. Com um grito de desafio, ela jogou o medalhão no centro do altar, onde ele brilhou com uma intensidade inesperada. A luz preencheu todo o porão, e as sombras se dissiparam em gritos horripilantes, como se estivessem sendo arrastadas para outra dimensão. O vizinho caiu de joelhos, seus olhos vidrados em descrença. A conexão entre ele e a entidade havia sido quebrada, e o poder que ele controlava desaparecera. Ele começou a murmurar incoerências, antes de desabar no chão, inerte. Maria, exausta e atordoada, mal conseguia acreditar que havia sobrevivido. As figuras espectrais haviam desaparecido, e o porão agora parecia um lugar normal, embora sombrio. Tremendo, ela se levantou e correu para a saída, trancando a porta atrás de si. Ao chegar ao seu apartamento, Maria se sentiu em segurança pela primeira vez em semanas. Ela havia enfrentado um mal que parecia impossível de vencer, mas de alguma forma conseguirá. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas agora misturada com um estranho alívio. Mas, enquanto trancava a porta de seu apartamento, algo chamou sua atenção. No chão, próximo à sua cama, estava o medalhão que ela havia jogado no porão. Como ele poderia estar ali? Confusa, Maria o pegou, e quando o fez, uma sensação gelada percorreu seu corpo. No espelho do quarto, por um breve momento, ela viu o reflexo da mulher espectral novamente, desta vez sorrindo de forma perturbadora. O medo retornou com força total. Talvez ela tivesse escapado daquele porão, mas o mal que habitava aquele lugar ainda a seguia. E agora, ela tinha certeza de que não estava sozinha. O vizinho pode ter sido apenas o início de algo muito maior, o algo que ainda observava, esperando a próxima oportunidade para se manifestar. Maria se trancou em seu apartamento, tentando controlar a respiração descompassada. Seus olhos percorriam freneticamente o ambiente familiar, agora distorcido pelo medo. Ela estava em segurança? Ou o mal ainda a seguia, invisível, esperando o momento certo para atacar? A noite avançava, e o apartamento, antes seu refúgio, parecia cheio de sombras. Cada estalido, cada ruído vindo de fora, fazia com que seu coração disparasse. A sensação de estar sendo observada não a deixava em paz. Mesmo com o medalhão em suas mãos, ainda sentia a presença daquela mulher espectral, como se estivesse espreitando a partir de um canto escuro. Desesperada, Maria tentou agir racionalmente. Precisava entender o que havia acontecido, o que realmente estava em jogo. Pegou seu telefone e começou a pesquisar sobre o prédio, sobre o símbolo que viu no porão, sobre rituais antigos. Cada descoberta apenas aprofundava seu terror. Ela encontrou registros antigos, notícias esquecidas de desaparecimentos e mortes inexplicáveis no prédio, todos conectados por um fio comum, uma entidade ancestral, invocada através de rituais proibidos, que exigia sacrifícios humanos. A entidade era um predador de almas, e aqueles que eram escolhidos para os rituais jamais escapavam completamente de sua influência. Maria leu sobre o poder do medalhão e um artefato raro que, segundo as lendas, poderia conter a influência da entidade.
Mas havia um detalhe perturbador: o medalhão não destruía a entidade, apenas a selava temporariamente. Quem o possuísse teria que carregar o fardo de mantê-la presa, enfrentando os sussurros e tentativas constantes de quebrar o selo. Maria agora compreendia a verdade sombria. O vizinho não era apenas um servo da entidade, ele também havia sido uma vítima. E, de alguma forma, ela havia herdado seu papel. O medalhão estava em suas mãos, e com ele, a responsabilidade de manter o mal contido. Enquanto refletia sobre tudo isso, Maria ouviu novamente aquele som familiar, um sussurro, quase imperceptível, vindo da parede. Maria. A voz, que antes a aterrorizava, agora parecia mais clara, mais próxima. Com uma coragem que mal sabia de onde vinha, ela se aproximou da parede, encarando-a de perto. "O que você quer de mim?" ela sussurrou, sentindo o coração disparar. Mas, desta vez, a resposta veio diferente. A voz não era apenas da entidade. Era também da mulher que havia lhe entregado o medalhão. "Você não está sozinha. Proteja-se ou seja próxima." A frase ecoou em sua mente. Maria percebeu que, embora tivesse sobrevivido ao encontro com o vizinho, ainda estava em perigo. O mal que habitava o prédio não havia sido derrotado, apenas adormecido. E a responsabilidade de mantê-lo adormecido era dela agora. Os dias se passaram, e Maria tentou seguir em frente, mas a sombra daquele evento nunca deixou. Mudou-se para outro apartamento, longe daquele prédio maldito, mas a sensação de que estava sendo seguida nunca desapareceu completamente. Cada vez que segurava o medalhão, sentia uma pulsação fraca, um lembrete constante de que o mal ainda estava ali, esperando o momento certo para despertar novamente. Ela começou a perceber padrões estranhos em seu novo bairro. Pequenas coincidências, rostos familiares que nunca havia visto antes. E sempre, à noite, o sussurro persistente de Maria. Agora, o nome soava mais como um aviso do que uma ameaça, como se estivesse sendo chamada de volta, como se algo ou alguém ainda a quisesse naquele lugar sombrio. Maria sabia que, por mais que tentasse fugir, nunca estaria completamente livre. O mal que habitava seu antigo prédio estava ligado a ela de uma maneira que ela mal conseguia entender. Talvez o vizinho tivesse sido apenas o início de uma história muito mais profunda, uma trama de horrores que ainda estava por se desenrolar. O tempo passou, e Maria decidiu que a única maneira de encarar seu destino era confrontá-lo de frente. Ela começou a investigar mais profundamente, mergulhando em textos antigos, tentando entender os segredos do medalhão e da entidade que ele selava. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar para o lugar onde tudo começou. Na última cena, Maria está de volta ao antigo prédio, agora abandonado. Com o medalhão firme em suas mãos, ela entra no porão uma última vez, determinada a enfrentar o que quer que esteja esperando por ela. A câmera se aproxima lentamente de sua figura, parando enquanto ela desce as escadas sombrias, até que o som de uma porta se fechando ecoa no silêncio, deixando apenas a escuridão e o som distante de sussurros. As semanas se passaram, e Maria tentou retomar a vida, mas a normalidade parecia sempre distante. A presença do medalhão em sua casa a incomodava. Ela o escondia no fundo de uma gaveta, mas sabia que isso não era suficiente para afastar a sensação constante de que algo ainda estava errado. Cada noite era uma batalha para dormir, e os sussurros na escuridão continuavam a ecoar em sua mente. Certa noite, após um longo dia tentando ignorar a crescente paranoia, Maria teve um sonho, ou pelo menos, achou que era um sonho. Ela se viu de volta ao antigo prédio, o corredor vazio e sombrio à sua frente. A porta do apartamento do vizinho estava aberta, e uma luz fraca vazava por ela, como se a convidasse a entrar. Contra sua vontade, seus pés a levaram até lá. No interior do apartamento, tudo estava como antes, mas algo parecia diferente. As paredes não tinham mais as fotos perturbadoras, e o ambiente parecia mais vazio, mais frio. Ao fundo, o porão se abria diante dela, como uma boca escura esperando para engoli-la.
Ela desceu as escadas lentamente, o coração disparado, os sentidos alertas. O porão parecia ainda mais sombrio do que antes, mas havia algo novo ali. No centro, onde antes estava o altar, agora havia apenas um círculo de velas apagadas. E, no meio do círculo, algo brilhou fracamente. Maria se aproximou, e seus olhos se arregalaram ao ver o que estava no chão. Outra foto. Desta vez, era uma imagem recente, uma foto dela, tirada do lado de fora de seu novo apartamento. No fundo da imagem, uma figura indistinta se escondia nas sombras, quase imperceptível, mas claramente presente. Um arrepio percorreu sua espinha. A foto não estava sozinha. Ao lado, havia um bilhete escrito à mão, com letras trêmulas. Ela o pegou com dedos hesitantes e leu. Você achou que podia fugir, mas nós sempre encontramos você. Este é apenas o começo. Maria recuou, o medo crescendo dentro dela. Aquilo não era apenas um aviso, e era uma promessa. A entidade, ou quem quer que estivesse por trás de tudo, não havia desistido. Pelo contrário, parecia mais determinada do que nunca a arrastá-la de volta para o pesadelo. Quando acordou, estava suando frio. Olhou ao redor do quarto, ofegante, mas tudo parecia normal. O sonho havia sido tão vívido que Maria quase podia sentir o cheiro de mofo do porão em suas narinas. Mas quando se levantou da cama, percebeu algo que a deixou paralisada de terror. O bilhete, o mesmo do sonho, estava ali, sobre sua mesa de cabeceira. Ela o pegou com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que via. O bilhete era real. Não havia como negar. E a implicação disso a atingiu com força. Aquilo que estava atrás dela não era apenas fruto de sua imaginação ou um resquício do passado. Era algo muito mais perigoso e próximo do que ela jamais poderia ter imaginado. O pânico se instalou. Ela correu para a janela, olhando para a rua abaixo. No entanto, tudo parecia calmo, normal. Mas Maria sabia, no fundo de sua alma, que nada mais seria normal de novo. Ela não podia mais confiar no que via ou no que sentia. Tudo ao seu redor podia ser uma ilusão, uma armadilha. Sem outra opção, Maria decidiu que precisava enfrentar o que estava por vir. Ela pegou o medalhão da gaveta, sentindo seu peso frio e familiar na palma da mão. Sabia que o objeto estava ligado a tudo, de alguma maneira, e talvez fosse a chave para entender o que realmente estava acontecendo. Com o bilhete ainda em mãos, Maria fez algo que jamais pensou que faria e decidiu voltar ao prédio onde tudo começou. Se havia respostas, elas estariam lá, no lugar onde o horror teve início. Naquela noite, ela trancou as portas do novo apartamento e dirigiu de volta ao local que prometera nunca mais pisar. O antigo prédio estava abandonado, envolto em um silêncio opressor. As janelas, antes cheias de vida, agora pareciam olhos vazios que a observavam de volta. O corredor, outrora familiar, parecia ter sido engolido pelas sombras, e o ar estava gelado, como se o próprio prédio estivesse ciente de sua presença. Maria entrou devagar, o coração batendo descompassado. Cada passo que dava parecia ecoar pelo prédio vazio. Chegou à porta do apartamento do vizinho, hesitou por um momento, mas a encontrou entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Sem olhar para trás, ela entrou. A última coisa que vemos é Maria se aproximando do porão, a luz fraca do corredor se apagando enquanto ela desce as escadas. Quando a câmera se afasta, o som de uma porta se fechando ecoa pelo silêncio. E então, uma batida suave vem do outro lado da tela, como se algo estivesse tentando sair ou entrar. Essa história fez você prender a respiração? Então inscreva-se no canal para mais relatos assustadores que vão mexer com sua mente. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que adoram um mistério sombrio. Agora, eu quero saber o que você faria no lugar de Maria. Enfrentaria o que está escondido no porão ou fugiria o mais rápido possível? Deixe sua resposta nos comentários e quem sabe, sua ideia pode inspirar o próximo capítulo dessa história aterrorizante.
Não perca as novidades e prepare-se para o inesperado. O terror está sempre à espreita.